Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você, claro, e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 33. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do evangelho que nós acabamos de ouvir é a continuação do evangelho da semana passada. Quando Jesus vai até sua terra, entra na sinagoga, lê um trecho do profeta Isaías e no outro trecho anterior a gente ouviu Jesus falando: hoje essas palavras se cumpriram, essa profecia se cumpriu. Mas aí, quando ele se senta e o povo começa a interagir com ele, todos no começo ficam admirados, mas depois começam a reconhecer: esse daí não é o filho do José, aquele carpinteiro? Quem que ele acha que ele é? Quem que ele pensa que ele é? E aí já começam a interrogar: ei, por que que você não faz um sinal? Ou seja, não estão acreditando na palavra dele, querem um sinal, querem uma prova. E aí o que que Jesus fala? O profeta não é bem recebido na sua terra. E cita Elias e cita Eliseu de lá do Antigo Testamento, que também não foram bem recebidos na sua terra, mas foram bem acolhidos por estrangeiros, pessoas de outros lugares, de outras nacionalidades, de outras regiões. O que Jesus quer demonstrar aí é assim, e depois mais para frente, nos acontecimentos do próprio Jesus lá, ele chega a falar: vocês creram porque vocês viram os sinais. Feliz daquele que crê, sem precisar que haja demonstração. Muitas vezes as pessoas esperam um sinal. Ah, você é isso? Então prove. Ah, você faz isso? Você é o filho de Deus? Então prove. Nós queremos saber se realmente você é com uma prova. Você tem uma prova?
E foi o que Jesus falou para eles. Deu o exemplo de Elias, o exemplo de Eliseu, profetas do Antigo Testamento, e fala: o profeta não é bem recebido na sua terra. Porque não estão querendo ouvir as palavras, estão querendo que Jesus faça ali os milagres que fez em outros lugares. Não querem saber da palavra, não querem saber da mudança de coração, querem saber dos milagres. E para Jesus o que importa não é o milagre para Jesus é um sinal daquilo que ele está dizendo. Mas se alguém espera um milagre para poder acreditar, esse não é muito bem visto. E o que acontece? Eles querem pegar Jesus e querem também expulsá-lo de lá, e estavam até pensando em matá-lo. E Jesus, então, demonstra o quê? Quando ele fala do profeta, e ele se iguala a um profeta, ou se coloca na mesma condição de um profeta. O profeta no Antigo Testamento é aquele que fala em nome de Deus, que anuncia. Jesus está anunciando a boa nova. E no começo desse trecho do Evangelho, que foi na semana passada, ele fala: agora se cumpriu o que está escrito, que ele vem anunciar a boa nova do Pai, mas que ele não foi recebido na sua terra. Como também os profetas não eram bem recebidos no Antigo Testamento. Eram odiados. Por quê? Porque falavam em nome de Deus e falavam coisas que precisava haver uma mudança na vida das pessoas. O profeta pouco se importa com ideologias, o profeta pouco se importa com aquilo que estão dizendo, com aquilo que o povo tem anseio de escutar. O profeta fala em nome de Deus, e aquilo que tem para falar nem sempre é aquilo que as pessoas estão esperando. Não é nem sempre é aquilo que as pessoas estão esperando que vai fazer bem para o seu coração, mas que não muda a atitude, que não muda a maneira de ser, que não muda a maneira de tratar as pessoas, que não muda a maneira de tratar a natureza. E aí, o que acontece? Quando começam a falar em nome de Deus, não são bem recebidos. Aí vão falar para as outras pessoas, porque as outras pessoas têm um coração receptivo. E é exatamente isso que aconteceu com os apóstolos, que depois da ressurreição, depois de Pentecostes, saem pelo mundo afora para ensinar o evangelho de Jesus. Por quê? Porque só ali já havia esgotado, todos viram o que aconteceu e crucificaram Jesus, mas precisavam levar essa boa nova para outros lugares. Para aqueles que tinham o coração receptivo e que tinham vontade de transformar a própria vida. Não é aquele que fica malhando em ferro frio. Não adianta ficar malhando, batendo em ferro frio, porque ele não vai se modificar. É preciso haver uma transformação na vida da pessoa para que ela se modifique. É preciso ter a alma aberta, o coração aberto, a mente aberta para poder receber, para poder entender, para poder transformar a mente, o coração e a atitude. Às vezes a gente fica muito amarrado nas ideologias do dia a dia, nos acontecimentos do dia a dia, e a gente não deixa a mente, o coração e as atitudes se transformarem. E por isso, a gente muitas vezes fica esperando um sinal de Deus. Ô Deus, manda um sinal aí. Vê se é isso mesmo
que você está querendo. Vê se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, enquanto não vem um sinal, a gente não modifica. E pior de tudo, muitas vezes ainda a gente recebe o sinal e não muda. Continua amarrado nas mesmas estruturas mentais, nas mesmas estruturas sentimentais, nas mesmas atitudes. E não é essa a vontade de Jesus. Não é esse o ensinamento de Jesus. Então, que a gente tenha a mente, o coração e as atitudes muito receptivas para entender as mudanças que nós precisamos fazer acontecer em nossa mente, em nosso coração e na nossa maneira de ser. Com esse evangelho de hoje, como o professor Eugênio nos disse, ali nós precisamos buscar uma mudança da nossa mente, nosso emocional, mudança das atitudes, para que realmente a gente cresça também espiritualmente. E aí hoje eu trago uma canção que faz refletir quem é que realmente nos faz capaz quando nós não conseguimos mais caminhar. Tantas vezes temos sinais minúsculos, como o professor diz, e ainda continuamos ou nem enxergamos. Temos aquilo que nos fala que é preciso para mudar, que é preciso para tomar uma direção, e ainda assim nós continuamos da mesma forma. Mas que isso deve extrapolar, porque tem o nosso lado também de decisão. E eu trago essa música para que a gente comece a observar, porque apesar de tudo isso, se nós olharmos por toda a nossa vida, Deus, sim, nos dá inúmeros sinais, mesmo que minúsculos, e que se nós observarmos bem, Ele está sempre conosco, está sempre nos levando, está sempre nos acompanhando e protegendo, como o próprio prometeu, que não nos deixaria só. Seu olhar me trouxe até aqui, já faz tanto tempo que eu me despedi, quis outro caminho pro meu coração, eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei. A primeira vez que você me olhou, no teu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir tua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesmo e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Adoro essa música, já trouxe aqui mais de uma vez. Interessante para que nós observemos justamente isso, de que nós que nos afastamos, como diz o Evangelho, são as pessoas que não recebem bem a Jesus, mas Jesus se coloca ainda assim ali na sua terra, e assim é também na nossa vida, se coloca constantemente, e nós é que na verdade nos afastamos, como diz na música também, é nós que não recebemos bem, e é preciso que cada vez nós reconheçamos e nos abrimos, né? Nós nos abramos para a ação de Deus, notando que
Ele nos faz capaz, ele não nos abandona. E se nós observarmos, mesmo aqueles momentos mais assim, de tristeza, solidão ou de dificuldade, se nós observarmos bem, nós vamos ouvir os passos silenciosos dele, não vamos notar, sim, pequenos sinais que mostram que nós não estamos sozinhos realmente, apenas uma fase para crescimento, para aprendizado, enfim, que nós precisamos passar. Vamos buscar cada dia mais confiar, se entregar a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos então fazer a nossa oração final. Ó Deus, Pai, Mãe, em Jesus nos destes um exemplo de coerência e entrega à verdade, sem medo das represálias, do conflito e da cruz. Ajudai-nos a ser como Ele, coerentes com nossa missão de anunciar a boa nova aos pobres e servir à verdade com valor e coerência, sem amedrontar-nos nem retroceder ou experimentar o rechaço e a cruz que também ele experimentou. Nós vô-lo pedimos por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que o Pai abençoe nossos familiares, parentes e amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco mais esta reflexão e te peço aquele auxílio na divulgação, na evangelização, já no botão gostei, no botão compartilhar, para a palavra de Deus chegar a mais pessoas, a mais corações. E se você ainda não é inscrito, está chegando agora, se inscreve no nosso canal para receber notificação quando nós postarmos conteúdos aqui. Um grande abraço e uma excelente semana. Fique com Deus.